E até entrando nesse assunto elenco e contratações, o São Paulo é o terceiro time que mais investiu no futebol brasileiro, só atrás de Palmeiras e Flamengo nessa atual temporada. E muito se deve ao argentino Galopo, a contratação mais cara da história do São Paulo Futebol Clube. O tricolor desembolsou cerca de 30 milhões de reais para tirá-lo da Argentina, do Banfield, né? E hoje, num jogo difícil, confronto direto, ele só entrou aos 30 minutos do segundo tempo. Já eram mais de 30 minutos. No lugar do Nestor. E o Galopo ainda não conseguiu mostrar futebol. A torcida se pergunta sobre esse valor que foi investido no argentino, que é uma promessa, mas que até o momento o Nicão tá pela livre, 20 milhões, 25 milhões. Também foi uma contratação cara do São Paulo. O São Paulo trouxe Rafinha, Alisson, Nicão, alguns sem contrato, né? Nahuel Bustos, Ferrarese, o já citado Galopo, né? O Marcos Guilherme, eu queria saber quem é o pai dessa criança. Qual é o nome do Uruguai? O Gabriel Neves. Gabriel Neves, cujo contrato de empréstimo. Veio o Andrés Colorado também. Não, tem por empréstimo também vai embora. Danadinha lá, viu, Zé? Jandrei, Felipe Alves. Quero saber qual foi a contratação que deu certo dessas aí. Mas o que a gente não pode falar também... O Gabriel estava bem. Olha aí, às vezes você bota tudo na conta da diretoria, né? A gente bota tudo na conta da diretoria. Vocês sabem que é meu companheiro aí. A gente fez 20 anos aí de Copa do Mundo, campeão do mundo. Joguei várias vezes contra o Rogério, finais. A gente não pode esquecer também que quem aprova as contratações é o Rogério e o Muricy, né? Mas era a primeira opção dele ou tipo a quarta? Ele pediu não veio, a segunda não veio, a terceira não veio, a quarta essa dá. Mas aí é o treinador. Sei, tô perguntando. Não, tô falando do treinador, faz parte disso, né? A gente tá falando aqui que tá lá é qualquer treinador. Só dá pra trazer o quarto na sua lista. Não, a gente fala que quem podia... Esse ou ninguém? Quem podia resolver o problema do São Paulo... Eu lembro que o presidente Casares falou, a gente vai cuidar aqui de patrocínio, marketing, tentar trazer dinheiro, o futebol... Lembra disso? Fica com o Rogério e com o Muricy, que é da área. Mas sai técnico, entra técnico, sai dirigente, entra dirigente, as contratações são mal feitas. E as dívidas só aumentam. Por exemplo, o Pablo custou 7 milhões de euros ao São Paulo. Ano passado veio o Orejuela. O Orejuela, que hoje está no Atlético Paranaense, que jogou ontem contra o Corinthians. Ainda é do São Paulo, vai ficar emprestando um tempo. E não tá jogando nada lá. Não, e se for o William pegar Farias, que hoje tá no goleiro Jean. Curitiba. Lembra do Jean, goleiro também? Foi caro. Foi caro. Gente, são contratações erradas. A conta do Daniel Alves, Juan Fran. Daniel Alves. E uma coisa aí que falou é uma manifestação pacífica, né? Só com o nariz de palhaço. E a gente vê aí ao longo desses anos, quando voltou o público ao estádio, a torcida do São Paulo vai comparecendo em massa ajudando o time. Isso aí é discutível. A melhor média de público que tem é Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Cruzeiro. O torcedor do São Paulo tá de parabéns. Não pode reclamar do torcedor. Ele fez o que pôde para carregar o time nas costas. Não, eu tô falando. Aí veio o Éder também, não vamos esquecer. O Éder veio. Éder, opa. Tem uma galera. Aliás, duas torcidas, hein? Que merecem os aplausos aqui diante dos times para os quais torcem São Paulinos e vascaínos, né? Isso é verdade. Daqui a pouquinho, a palavra do Rogério Ceni aqui no Canelada da Jovem Pan. Nós vamos transmitir aqui a coletiva do professor do São Paulo, que vai dar as suas explicações depois dessa derrota, mas o Vampeta, ele levantou aqui uma bola, uma questão muito interessante. Antes, break na Rádio Jovem Pan, já voltamos para você que está no FM 100,9 e também no AM 620. Seguimos na TV Jovem Pan News, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. O Vampeta levantou aqui uma questão muito interessante sobre o Rogério Ceni, sobre a interferência do Rogério e do Muricy em cima dessas contratações. O Bernardo também pontuou: outras equipes do futebol brasileiro trocaram de técnico, não foi o caso do São Paulo, é o mesmo comandante desde o início da temporada. O Rogério seria, o grande culpado pela má fase do São Paulo? Ou um dos grandes responsáveis pela fase atual do São Paulo, ou não? Como é que vocês enxergam? Eu acho que seria pior. O Rogério segura muita coisa. Eu acho que seria pior se o São Paulo não tivesse permanecido. A diretoria renovou o contrato dele e acha que ele fica. Eu acho que a pergunta desse momento é que o São Paulo, que está correndo muito risco de não se classificar para Libertadores, apesar de ter um jogo a menos, se ganha hoje com o jogo a menos, ele dependeria só dele. Nós dá aquela arrancada, vencendo aquele jogo que falta do Curitiba, de entrar ali no G8 para ficar ali. Agora está muito ameaçado, que não basta vencer o Curitiba. O brasileiro, bem ou mal, vinha de 3 vitórias. O próximo jogo é fora de casa contra o Palmeiras, né? Que não é nada fácil. Então, assim,
Será que o Rogério ficaria pro ano que vem com um fracasso aí, mais um fracasso do time que seria não chegar a Libertadores? Eu não me esqueço da entrevista do Rogério um dia antes da estreia do São Paulo no Campeonato Paulista, quando já tinham chegado ao clube, né? Alisson, Patrick, Nicão, e ele falou, preciso de mais reforços. Rafinha. Né? Me parece claro que se consumada a não classificação do São Paulo à Libertadores da América, haverá ali uma barca, né? Alguns jogadores vão embora e não vai ter dinheiro para contratar. O São Paulo precisa colocar o pé no freio, pelo bem do próprio clube, né? E o Rogério vai ter de entender isso. Se não entender, ele fala, não quero entrar em campeonato para ser figurante, para ficar brigando contra rebaixamento. Aí ele pode optar pela saída. O clube, pelo menos essa informação, quer a permanência do Rogério Ceni. Agora a questão saindo o Rogério Ceni, o São Paulo tem condição de trazer um técnico melhor? Difícil. Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. E ele conhece a realidade, ele sabe como é que é o dia a dia do São Paulo. E se a gente for recuar no tempo, já que a gente estava pegando aqui contratações antigas, já teve técnico no São Paulo, eu vou lembrar aqui do Juan Carlos Osório, que não aceitava algumas condições da diretoria, né? Inclusive, quando o Osório chegou, a diretoria do São Paulo, claro, era outro presidente, enfim, mas né, ele acabou vendendo metade do time e o Osório ficou daquele jeito. E a gente pode lembrar de outros trabalhos. O Rogério, na primeira passagem dele pelo São Paulo, perdeu uma série de jogadores, Luiz Araújo, David Neres, Thiago Mendes. Maicon, zagueiro. Essa temporada ele chegou a perder o Gabriel Sara, né? O Gabriel Sara foi um dos vendidos. Esse ano não saiu tanta gente. Não saiu tanta gente, no meio mas do ano. É um São Paulo que às vezes o Sara estava machucado há muito tempo também. O técnico, às vezes, ele precisa, no São Paulo, reconhecer, né, a diretoria com que ele tá trabalhando, o planejamento. O Osório, para ver como é uma coisa antiga disso, né? E era outro presidente, era o Carlos Miguel Aidar, né? Que era do mesmo grupo, o atual presidente fazia parte da diretoria do Aidar também. Ele perdeu titulares no meio do ano, veio o Souza, volante, o Denilson, o Rafael Tolói. Foram 5, 6 jogadores que saíram aí, os reforços que chegaram. Rogério Neymar do Nordeste, Luiz Eduardo, zagueiro do São Caetano. Felipe. E o Wilder Guizal, que até ele pediu lá do Atlético Nacional. E nessa temporada, por exemplo, o São Paulo perde o Arboleda, e aí contrata Galopo, contrata goleiro, caso aí do Felipe Alves, contrata Bustos. Depois veio o Ferrarese também, o zagueiro. E por último, vem Ferrarese, o zagueiro, para repor aquilo que o São Paulo tinha perdido com o Arboleda. É claro que o Arboleda, para mim, é um baita zagueiro, muito difícil você tentar achar no mercado um zagueiro da qualidade do Arboleda. Mas o São Paulo demorou muito tempo para conseguir alguém que suprisse ali, que fizesse a função, que ajudasse o Rogério, porque o Rogério teve que escalar até o Rafinha improvisado. Sim. E o Luizão, que é garoto. Os garotos da base. O Luizão tá acabando o contrato, inclusive, provavelmente vai sair de graça ou quase de graça. E assim, a contratação do Galopo pelos valores que foram pagos é inexplicável. É uma coisa... Sim, ele pode até daqui a pouco firmar. Ele não acha ele um jogador horroroso, não. Acho que é um jovem, ele pode crescer. Chegou em meio à temporada, sim, né? Pode ano que vem jogar bem, mas assim, não tem uma justificativa para fazer um clube que tem problemas financeiros como o São Paulo de pagar quase 30 milhões de reais num cara que, assim, é uma interrogação. Pode dar certo, mas não dá para saber. Estamos de volta na Rádio Jovem Pan, falando aqui do São Paulo, logo após essa derrota no Campeonato Brasileiro. O Bruno Prado falava sobre o Juliano Galopo, a contratação mais cara da história do São Paulo Futebol Clube, planejamento, Rogério Ceni. Pode seguir falando, Bruno Prado. Eu tô falando que eu nem acho que o Galopo seja assim, já uma coisa, esse cara não vai jogar, não dá certo. Pode até crescer, ele é jovem, não acho tão ruim, não. Pode jogar melhor ano que vem. O Bernardo lembrou, chegou no meio da temporada. Mas assim, os valores pagos pela situação financeira do clube e pela aposta, é uma aposta, também não dá para saber. O cara pode não dar certo mesmo, é uma dúvida, não dá para saber. Não justifica, não tem como justificar uma contratação de 30 milhões de reais num jovem argentino, jogava num time pequeno da Argentina, o Banfield, não era jogador da seleção argentina, não é nada disso. Não é o Fausto Vera. Fausto Vera jogou na seleção da Argentina, né? Um jogador com atuações boas, seguidas no Bernardo, Bruno, Pedro e Zé. Eu fazendo jogo aqui pela querida AMFM, aqui pela Jovem Pan, o jogo de São Paulo. Paralelamente, eu estava vendo uma conversa muito interessante do Pedro, professor Vanderlei Nogueira, né, o nosso Kaique, e pergunta assim, como se coloca algumas questões quando você vai para uma coletiva, perguntas, né? Eu tô aqui com, olha o tamanho aqui, ó, é grande, dá para escutar, eu estava escutando. Já que a gente não pode estar lá na coletiva, eu queria perguntar para os meus amigos aqui, o Pedro falou, tem que apertar,
Vocês acham que o Rogério fica se não terminar entre os 8? Eu acho que não. Ninguém vai perguntar isso pro Rogério, agora quando ele chegar pro Rogério, você vai sair? Hoje, ninguém vai falar isso pro Rogério. Pra nós aqui, já que a gente ele não já tá lá. respondeu isso. Mais ou menos. Eu acho que o Rogério não fica se o São Paulo não for pra Libertadores. Também acho que não. Não fica. Eu acho assim. E esse negócio também, Bernardo, assim, só pra concluir. Do que pela diretoria. Mais por ele do que pela diretoria. Por ele. Ele pediu demissão, não? Sim. E lógico que alguém por trás lá, ninguém unanimidade, vai ter muito diretor e conselheiro que vai dar graças a Deus. Sim. Que quer que ele vá também. Mas vai esperar. Agora eu também acho muito assim, muita pressão de dizer assim, só o Rogério que pode salvar, só o Rogério conhece São Paulo, porque ele é um ídolo, ele como atleta. Como treinador, a situação é diferente. Você é um funcionário também como atleta, mas você como atleta é ídolo, você pode falhar num dia, falhar no outro, se recupera. Agora, como treinador, o trabalho do Rogério esse ano, mesmo chegou uma semifinal de Copa do Brasil, perdeu para quem podia ter perdido, uma final de Sul-Americana, mas o Campeonato Nacional, para mim, é decepcionante. E nesses 10 anos, o São Paulo já teve colocações melhores. E se qualquer outro treinador já teria ido embora. Mas sido mandado embora. Sem dúvida, eu isso penso é verdade. da seguinte forma, assim, ele está inserido num contexto que não lhe é favorável. O São Paulo tem problemas financeiros. Ele já fez questão de escancarar por várias vezes esse tipo de problema. Aquele áudio vazado com... não foi nem... O áudio vazado do Muricy, não foi nem do Rogério. Mas era um pensamento... O negócio da piscina. O negócio da piscina que ele falou em entrevista coletiva, tudo isso foi colocado explicitamente pelo Rogério Ceni. A questão e aí tem que ser pragmático para analisar isso aqui. Como concordamos todos aqui que o São Paulo, nas condições que tem hoje, não vai trazer um técnico melhor do que o Rogério Ceni. O Rogério Ceni é um bom técnico, ainda em evolução. 2-0 pro América? 2-0 América. Olha aí, o que é ruim pode ficar pior pro São Paulo, né? São Paulo começou a rodada a 2 pontos do América Mineiro e um jogo a menos. Agora o São Paulo vai ficando a 5 pontos do América Mineiro, que vai vencendo o Fluminense colocado parcialmente. O próximo jogo do São Paulo é o Palmeiras no Allianz Parque, né? Isso. É verdade. O Bragantino ainda mais. O Bragantino estava perdendo para o Curitiba. Curitiba, inclusive, estava com um jogador a menos quando fez o gol. E o Bragantino empatou. É um que pode chegar. Tá encostadinho ele no São Paulo. Tá um ponto atrás. Pode superar se virar o jogo lá em Curitiba. O Curitiba com um jogador a menos desde os 4 minutos do primeiro tempo. Nós estamos fazendo o programa, só é importante pontuar, nós estamos aqui fazendo o programa, muita coisa ainda pode acontecer, os jogos estão acontecendo, mas se o Bragantino vencer, o Bragantino também ultrapassa o São Paulo, eu acho. Ele cai para 12º lugar. Mas pode seguir, Bernardo, falando aqui do São Paulo, Rogério Ceni, pode seguir falando. Vamos pensar aqui, quais são os técnicos brasileiros, né? Porque vai buscar um técnico no exterior? Quem? Assim, não existe planejamento nenhum, assim, pra agora o Crespo ganhou na justiça, Exato. né? Vamos falar quem é português e levanta a mão e o contrário. Quem vai trazer? Só vai estourando as coisas. O Fernando Diniz, que tá no Fluminense também. O Fernando Diniz foi o cara que foi demitido do São Paulo. Essa diretoria quando podia dar sequência. Exato. Quando podia dar sequência de trabalho, né? Lisca, Wagner, quer dizer, assim, não tem, sabe? Não tem técnico. Alguns São Paulinos em rede social falam Voivoda. Será que o Voivoda vai querer aceitar num projeto bacana, que por sinal teve a mão cheia do Rogério Ceni. Sim. Na construção desse projeto. E o Voivoda, se sair do Fortaleza, ele tem contrato até o fim do ano, ele vai ter convite de outros times também. Se o Flamengo não tiver o Dorival Júnior, ou porque saiu, porque vai pra seleção, por exemplo. São coisas que podem acontecer. Porque não teve o contrato renovado. É um nome. Que acho que qualquer time forte, se o Cuca não fica no Atlético, o Voivoda é um nome que vai estar sendo falado aí. O próprio Vasco subindo, o Bahia virando SAF. Com grana. Só que assim, existem vários Voivodas aí no futebol sul-americano, né? O que me admira é a incompetência até de alguns dirigentes do futebol brasileiro em fazer uma avaliação até. Falar, esse técnico aqui é bom. Sei lá, o BKSS tá na Argentina há tanto tempo, saiu do Defensa e Justiça mais uma vez e tal, dirigiu o Racing, dirigiu um caótico Independiente e tal. Escuta, vamos tentar aqui, o BKSS tem um currículo melhor do que o do Voivoda, do que o Voivoda tinha antes de assumir o Fortaleza. Bernardo, a gente acompanha o futebol aí a nível mundial, né? E a gente vê principalmente na terra da rainha, né? Que a deusa Atena, né? Agora é terra do rei. Sim. E tem várias copas, né? E você vê que os times, eles priorizam mesmo a Premier League, tudo. Eu aqui, o Campeonato Nacional, eu não entraria nunca com time reserva. Se eu for eliminado em Copa do Brasil, balela.
Até a 8ª vaga me dá a mesma vaga que me dá na Copa do Brasil, sendo campeão. Pela Sul-Americana. Eu vejo aqui os caras poupando o Campeonato Brasileiro. Por pouco aí, ó, é que o Vojvoda e o Fortaleza recuperou um time todo organizado, certinho. Quando a lanterna não tem ponto. O Atlético Goianiense tá vivendo isso. O Atlético Goianiense tá aí brigando para não cair, porque começou a olhar as outras competições e é o Campeonato Nacional que te leva às outras competições. E eu vejo vários times no Campeonato Brasileiro, poupa o time no Campeonato Nacional e bota para jogar as Copas, e quando acorda que é eliminado, a corda já tá no pescoço. Bruno Prado, Rogério Ceni vai ficar no São Paulo em 2023? Não, é difícil saber. Que eu acho que pela diretoria do São Paulo não vai sair, não acho que ele será demitido, acho muito difícil que isso aconteça, não exatamente porque a diretoria vai dar confiança e quer que fique e confia no projeto. É mais uma questão de ter um ídolo ali, que aí o que é bom, o que é ruim, cai em cima dele. A diretoria fica meio blindada com o Rogério ali. É mais por isso que eu acho que a diretoria não vai tirar por conta dela por ano que vem. Para a diretoria é bem confortável ter o Rogério ali. Talvez por conta dele, mais porque ele falou antes da final da Sul-Americana, né? Ele meio que colocou, se eu perder, pode me tirar. Sim, e o Rogério, aí de novo analisando o Rogério como técnico, como o Vampeta falou. Né? Ele tem no São Paulo esse lado afetivo, ele sofre um pouco mais. E aí numa questão profissional, o Rogério é um técnico ainda jovem e promissor. Acho que o Rogério, ele está entre os melhores técnicos brasileiros. E hoje o São Paulo não oferece a ele chances tão grandes de brigar por títulos. Talvez para ele seja bom desvincular, né? Legal, tem uma história aqui. Agora, acho que ele faz o máximo que ele pode ali no clube. É um cara que se preocupa com o clube, é um cara que gosta do clube, que sofre com o São Paulo, mas ele pode ter voos altos aí como treinador, e se ele ficar preso ao São Paulo, talvez isso o atrapalhe. Hoje, mais cedo, eu estava vendo, o São Paulo, entre os grandes paulistas, foi o que mais trocou de técnico de 2010 para cá. Foram 17 técnicos. E aí a gente fala do trabalho do Rogério Ceni e sobre a campanha do São Paulo em 2022. Chegou na final do Paulistão, abriu uma vantagem no Morumbi, mas decepcionou a torcida pela postura e atitude no Allianz Parque. Claro que o Palmeiras era o favorito, mas eu acho que a torcida do São Paulo esperava outra postura, um pouco mais resistente do São Paulo, do Rogério Ceni, não aconteceu. 4-0, perdeu o título paulista. Na Copa Sul-Americana chegou até a decisão e foi derrotado pelo Independiente Del Valle na final única, o que magoou demais também a torcida do São Paulo, ainda está digerindo essa derrota. No Campeonato Brasileiro, acho que a gente concorda que a campanha do São Paulo também não é das melhores. É pífia. E na Copa do Brasil, chegou na semifinal e perdeu pro Flamengo, também o Flamengo favorito ali naquela disputa, né? A gente já colocava o Flamengo na final com meses de antecedência. Mas a Sul-Americana foi tudo chegando nos pênaltis. Não foi aquele negócio... Passando. Ele jogou a primeira. Ele jogou o início com reserva. Flamengo, Fluminense e Botafogo, os 3 confrontos no Morumbi contra Fluminense, Flamengo, Botafogo e São Paulo ganham 1 ponto. No empate com o Fluminense. A Sul-Americana também, mano, o São Paulo vem passando sempre no sufoco. E a Copa do Brasil, se você pega a Copa do Brasil quando começa, né, o São Paulo começa... Mas os times não é a força máxima na primeira fase que entra, né? Juventude, que é um time que... Só foi o time que ele pegou na Copa do Brasil. São Paulo, em primeira fase, ele classificou com empate com o Campinense. Né? Foi um jogo só na Paraíba e foi 0-0. Mas passou. Né? Aí Manaus, Juventude e depois Palmeiras. Mas assim, se você aí pegar... América e Flamengo. Né? Mas você pegar a eliminação da Copa do Brasil pro Flamengo. Foi eliminado por um time muito melhor do que ele. Sim. A despeito do rendimento. E passou do Palmeiras. A final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras no Allianz Parque, do jeito que foi, você tem toda a razão, né? Poderia ter oferecido mais resistência, mas também perdeu para um time melhor do que ele. O Del Valle, por mais que a gente diga que é um time bem organizado, mas você olha no papel a escalação do time, não é... Né? A folha do Del Valle, na transmissão da final... Dá pra você colocar que é um baita de um time. Tava falando que... de Série C, na transmissão eu tava vendo. O Bernardo folha de Série lá. C. Mas assim, o Del Valle, eu acho que o que tá ruim no São Paulo, até falei hoje isso no pré-jogo e mantém, acho que o São Paulo tem 2 momentos anormais na temporada.
Um pra cima e um pra baixo. Pra cima é tirar o Palmeiras da Copa do Brasil. O favorito era o Palmeiras e o São Paulo passou. Foi de uma forma também, né? Foi, teve questão de arbitragem. Jogou bem. Não São jogou. Paulo não jogou bem no Allianz Parque, não viu a cor da bola. Sim, tava 2-0, o Palmeiras teve um pênalti pra fazer 3-0, o Veiga perde um pênalti. Depois tem aquele pênalti pro São Paulo que estava até impedido no início, no VAR não viu, enfim, e até acho que o pênalti nem foi. Mas ok, passou do Palmeiras. Seja lá como for, passou. Era um adversário mais forte que o São Paulo conseguiu eliminar. Isso foi o fora da curva pra cima. Aí depois caiu pro Flamengo. E o pra baixo é o brasileiro, o Campeonato Brasileiro. Acho que no Campeonato Paulista foi uma goleada, isso é traumatizante, vamos dizer assim, mas também 3-1 no Morumbi também foi meio fora, tava 3-0. O favorito para ganhar o campeonato era o Palmeiras mesmo. E na Sul-Americana, eu nunca coloquei o São Paulo como favorito na final com o Del Valle. Então, mas aí tem uma diferença, viu, Bruno? Pra mim era pau a pau ali, era jogo... Mas aí tem uma diferença. O próprio São Paulo colocou esse jogo como jogo do ano. Sim, o São Paulo fez uma mobilização. Ele apresentou, o Rogério Ceni apresentou para a torcida, esse é o nosso jogo. Esse é o jogo que se eu não ganhar e a diretoria quiser me demitir, eu nem cobro multa. Esse é o jogo que a gente vai lá para ganhar, não sei o quê. E assim, aí o comportamento dentro de campo não foi condizente com o que foi vendido para o torcedor. 3 minutos de jogo, o Felipe Alves já estava fazendo defesa com o pé. Não, o torcedor que foi para lá, e eu conheço muita gente que foi com a esperança, ó, o São Paulo é o jogo da década, é o jogo do ano, não sei o que do São Paulo, o Rogério falou, jogadores estão falando, pô, vamos lá que o time vai comer grama, cara. Aí chega lá, o time foi frágil contra o Del Valle. É organizadinho, paga as contas em dia, não sei o quê. Não tem torcida, então tem menos pressão também. Faz tudo direitinho ali fora de campo, diferente do São Paulo. Foi a terceira final sul-americana desde 2016. São Paulo não chegava desde 2012. Sim, tudo isso. Mas não é um time... Quando você pega o River Plate nos bons tempos, você vai falar, se ganhar é um milagre. Pra passar por esse... Não é isso, né? Dava pra ganhar, dava pra fazer mais. Oferecer, sei lá... Se fosse pra cair lutando mais, né? Porque eu tava escutando ali com o Pedro, na conversa paralela, com o André Nogueira, o professor, todo mundo. Porque me perguntaram pro Vitor Pereira assim, cara, falta um mês pra acabar o campeonato. Sua família ainda não sabe se vai ficar? Sua esposa não sabe? Você ganhando 1,5 milha por mês? Não sabe se vai estar feliz aqui no Brasil? Esse é outro que se sair, o Vojvoda vai ser falado. Entendeu? Quando eu falo assim, 1,5 milha por mês. Não sabe se sua família ainda vai ficar faltando um mês? É a mesma coisa. São Paulo, a diretoria tem que perguntar, Rogério, como é que é a temporada do ano que vem? Você vai ficar ou não? Que os caras têm que estar atentos a isso.